Olá pessoal, olá gente linda, igual o Fernando fala, né? Estamos iniciando mais um TKCast oficial e hoje é o TKCast. É o TKCast que eu trouxe uma pessoa importada lá de São Paulo, pessoa que eu conheci numa imersão, na imersão do Thiago Fonseca, e foi um negócio de conexão muito rápida, né? Então a gente pegou uma amizade muito bacana, depois a gente passou os 3 dias juntos ali na formação. E uma situação muito bacana que aconteceu, né? E depois nós vamos contar um pouquinho disso para vocês no podcast. Mas antes disso, eu queria que vocês conhecessem quem é Dr. Charles, um grande oftalmologista de São Paulo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Guto, Paulinha e time, eu gostaria de agradecer imensamente o convite. É uma honra, viu, Guto, estar aqui em Sorocaba para poder estar compartilhando um pouquinho da nossa história e daquilo que a gente pode oferecer para a audiência. Audiência, fica conosco, vai ser top, já está sendo, na verdade, você não pode perder. Guto, quando você fala, nossa, eu vou entrevistar um oftalmologista de São Paulo. Na verdade, gente, eu sou paraibano, é inconfundível, né, esse meu sotaque. Eu sou lá de Campina Grande, no interior da Paraíba, é a segunda maior cidade do estado, né? Interessante, Guto, porque eu sempre falo que todo mundo tem uma história para contar. E vamos pensar, vamos dar um salto no tempo, né? Então, assim, meu pai ainda é jovem, lá de Surubim, Pernambuco, é bem provável que os ancestrais do meu pai fossem parentes do Chacrinha, porque o sobrenome Chacrinha é Barbosa, né? É Abelardo Barbosa. Tanto é que quando ele faleceu, ele foi sepultado o corpo dele lá em Surubim, Pernambuco. E toda a família por parte de meu pai é de Surubim, Pernambuco. E o sobrenome do meu avô Barbosa, também meu pai Barbosa. Então, meu avô, juntamente com os filhos, foram lá para Campina Grande. Eu estou me referindo, gente, décadas 50, 60, tá bom? E minha mãe ela nasceu também em Campina Grande, Paraíba. E lá eles se conheceram, namoraram, casaram, tiveram 3 filhos. Eu sou o caçula dos 3. Tem algumas coisas interessantes que a gente sempre conta nessa história. O meu irmão mais velho e minha irmã nasceram em casa. Eu sou o único que nasceu no hospital. E o curioso é o seguinte, Guto, eu nasci no hospital, parto normal. Um dia depois, minha mãe recebeu alta, foi para casa. E 21 dias depois, o terceiro lugar que minha mãe me levou foi a igreja. Caramba! Já se passaram 52 anos e minha vida é casa, hospital, igreja. Eu sempre lembro desse detalhe, que é uma coisa que sempre que me chama a atenção. E olha só, pessoal, todo mundo tem uma história para contar e todo mundo tem sonhos para viver e realizar. Interessante que eu sempre quis ser médico, tá bom? Só que a vida vai passando. Então, assim, a gente vai lembrando de algumas perdas. Hoje eu falo dessas perdas com um pouquinho menos de sofrimento. A primeira perda mais importante que eu tive na vida foi meu pai. Meu pai, ele faleceu, eu tinha entre 8 e 9 anos de idade, quase 9 anos. E ficamos, então, minha mãe, meu irmão, minha irmã e eu. A minha mãe, uma referência na minha vida, uma semi-analfabeta, com pouco recurso. E naquela ocasião, ela deu aquilo que ela queria, que ela podia dar pra gente, e o tempo foi se passando, e a gente crescendo, né, isso. Interessante, pessoal, que naquela ocasião, eu e meus irmãos tivemos a seguinte leitura. Provavelmente a gente deve fazer para garantir uma vida um pouco mais digna: educação. Todo mundo se enveredou pelo mundo da educação. Então, tanto é que meu irmão ele tem um título de doutor, professor universitário, minha irmã da mesma forma e eu da mesma forma, né? E todo mundo sempre estudando formação pública, porque a grade era muito curta, né? A gente não conseguia que fosse de forma diferente. O tempo passando, e eu, de repente, o que é que você quer ser quando crescer? Aquela pergunta que a gente faz para os nossos pequenos. Eu quero ser médico quando crescer, eu quero ser médico. Agora, como ser médico nesse contexto? A formação médica provavelmente é a formação mais longa dentro da universidade e provavelmente também é a formação que tem o maior investimento. É muito caro. Mas ok, eu fiz então, na ocasião, existia uma congregação religiosa católica chamada Redentorista que saía pelo mundo afora plantando escolas técnicas. Porque qual era a ideia? Se o indivíduo então de classe baixa, ele precisa ter um mínimo de formação, pelo menos um curso técnico, para em seguida ele ser lançado no mercado e continuar trabalhando. Eu acho que uma das melhores ações sociais que a gente pode oferecer hoje para as pessoas é emprego.
O emprego você dá renda, dá dignidade e dá independência. O indivíduo pode caminhar com as próprias pernas, não é isso? Só que é na área tecnológica. Eu confesso para vocês, apesar de ter tecnologia, minha habilidade natural sempre foi para a área de saúde. Ok, então eu fui fazer curso técnico, porque meu irmão também já tinha estudado lá. Terminei o curso técnico, eu fiz o meu primeiro vestibular para medicina, não passei, porque inclusive eu me lembro durante a minha formação no colegial na época, curso técnico, todas as disciplinas de núcleo comum, português, matemática, inglês, geografia, essas coisas, eu sempre ia muito bem, principalmente biologia, química. As outras disciplinas de natureza técnica, semicondutores, circuito integrado, telefonia, eu não quero bem, porque eu nunca gostei, tá? Mas a gente precisa então superar as dificuldades. Sempre passava. Aí eu percebi o seguinte, poxa vida, fui bem no vestibular, mas não o suficiente para ser aprovado. Então eu preciso fazer um cursinho. Só que a grana era muito curta, pessoal. Minha mãe, né, assalariada. Meu irmão também, terminando a formação dele e tal. E quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um jeito de conseguir. Tem a forma correta, mas tem a forma não correta. A gente decidiu pela forma correta. Olha só que interessante. Então, eu fui conversar na época com a diretora do melhor cursinho preparatório para o curso de medicina. Eu cheguei até ela da forma como estou falando com vocês. Olha, senhora, eu quero ser médico, só que eu não tenho grana e eu sei que eu sou o melhor cursinho. Quantos anos você tinha, né? 17 anos. Então a gente está falando aí de uns 35 anos atrás, aproximadamente, bastante tempo. E ela disse, olha só, pela tua ousadia, eu vou te dar meia bolsa. E eu consegui meia bolsa. Interessante que depois eu fui falar com amigos, parentes, vizinhos, tal, a gente conseguiu o restante do recurso para continuar a nossa formação e corri atrás dos livros. Eu estudava entre 10 e 14 horas de segunda a sábado, todos os dias. O único dia que eu não estudava tão intensamente era o domingo, porque a gente é cristão, então o domingo, nessa época, eu reservava para ir para a igreja, para a gente compartilhar um momento de culto com aqueles que compartilham também a mesma fé que nós, não é isso? E voltava então à rotina, de segunda a sábado, entre 10 e 14 horas por dia, em média 12 horas por dia. Foi um ano muito tenso, acho que uma das épocas que eu mais estudei na vida. Fiz vestibular então para medicina, vocês não acreditam, passei. Tem um episódio legal, outro, que eu me lembro que no dia, assim, vocês que são jovens não ouviram falar muito de rádio, tá? Mas eu já ouvi bastante rádio, já usei bastante rádio também. E eu estava conversando com um amigo e de repente fui anunciado, olha, vai ser liberado o nome dos aprovados no curso de medicina. Eu fui tomado por uma ansiedade tão grande naquele momento, eu disse, não, pois eu não quero ouvir isso não. Eu fui para a igreja, fiquei lá cantando os hinos, eu estava sozinho na igreja, literalmente lendo a Bíblia e deitado num banco. No final do dia, início da noite, então, eu volto para casa, aí me lembrei da parábola do filho pródigo, porque quando eu virei a rua em direção à minha casa, quem estava lá no portão da minha casa me esperando, desde então, era minha mãe. Então minha mãe sai correndo e eu vou correndo em direção à minha mãe, a gente se abraça no ponto médio, a gente se beija, se abraça, a gente chora e a gente comemora junto essa vitória. Isso também foi um marco interessante. Todas as grandes vitórias geralmente são marcadas por um apoio e um suporte grande. No caso, nessa época da minha vida, sem sombra de dúvida, foi minha família. Tanto minha mãe como meus irmãos foram fundamentais. Aí, por fim, então, a gente resolve fazer o curso de medicina. A gente entra na graduação e é um mundo totalmente diferente. E são muitos desafios que a gente precisa encarar. Tanto é que no segundo ano, eu pensei seriamente em desistir do curso, porque eu disse o seguinte, esse curso não é para mim. Mas por quê? Eu não tinha grana para ir de transporte para a faculdade, para comprar o instrumental que a gente precisava para se formar, para alimentação e para os livros, não tinha grana. Eu lembro que no primeiro dia de cada semestre, eu saía de madrugada de casa, ia caminhando até a faculdade, eu dormia no chão, porque eu tinha que obrigatoriamente ser o primeiro na fila de espera para conversar com a secretária e dizer o seguinte, olha, faz um acordo comigo, eu não tenho grana para comprar livro, eu preciso dos livros para estudar. E ela, todas as vezes, renovava automaticamente os livros para mim. Então, todo o primeiro semestre, geralmente, era assim. E a gente vai acumulando algumas frustrações, decepções. Nossa, por que é tão difícil? Tem um colega de turma que chegou no livreiro e disse, quais são os livros que a gente vai usar para esse semestre? Esse. O cara foi lá e comprou à vista. Eu digo, nossa! E a gente não compartilhava dessa realidade, né?
E foi caminhando, mas chegou um momento que eu disse o seguinte, não, medicina não é para mim. O investimento é muito alto, eu tenho que ir para a faculdade a pé, a alimentação muito complicada, os recursos que a gente tem materiais para dar conta do recado é muito limitado, a vestimenta, calçado, transporte, alimentação, roupa, livros, aquilo. Sabe uma coisa, eu não vou fazer mais medicina não. Eu acho que eu fiquei meio deprê na ocasião. E aí eu fiquei mais ou menos 2 a 3 semanas sem ir para a faculdade, pessoal. E eu fui para outra igreja. Engraçado que eu lembro, Guto, que todas as vezes que eu tenho meus conflitos internos, tal, eu sempre vou para a igreja, eu me recolho na igreja, o ambiente da igreja em geral traz uma sensação de paz, serenidade, tranquilidade e proximidade de Deus. Transformei a Bíblia como se fosse meu travesseiro e ficava deitado ali na Bíblia, orando, cantando. Depois de 2 a 3 semanas, minha mãe percebeu meu comportamento, me chama no cantinho e diz o seguinte, olha, Charles, vem cá. Eu sei que a medicina não é para a gente, considerando nossas origens e tal. A grana a gente não tem, o recurso é muito limitado, mas filho, olha só, se Deus permitiu que você fosse aprovado, se Deus permitiu que você caminhasse até então, é porque tem um projeto na sua vida. Uma das coisas que a gente faz não é virar as costas diante das dificuldades dos problemas. Você tem que encarar mais uma vez essa dificuldade e você tem que levar avante. É engraçado como uma palavra bendita, no momento de dificuldade, ela pode trazer renovo dentro de você a ponto de você recuperar todas as suas forças. E eu segui, sabe uma coisa? Vamos seguir em frente. Foi exatamente o que aconteceu. Voltei então para a faculdade, foi uma correria, estudei feito louco. Por fim, terminei aquele semestre e a coisa foi caminhando. Na época, minha faculdade de origem, a Universidade Federal lá da Paraíba, tinha convênio com o servidor público estadual aqui em São Paulo. Então eu saí da Paraíba e vim fazer o último ano da graduação em São Paulo, no servidor público estadual. E em seguida veio a prova de residência. A prova de residência, gente, é mais difícil do que o vestibular para medicina. Sua faculdade era onde? A minha faculdade original foi em Campina Grande, na Paraíba, a Federal. Agora tem uma coisa interessante, a gente tem alguns momentos importantes durante toda a nossa vida, né? Eu me lembro que em 1995, na época do pico da AIDS, eu já ajudava bastante os meus cirurgiões lá em Campina Grande. Tanto é que eles se colocaram à disposição, você quer me ajudar para fazer cirurgia? Que você está numa fase que você mais ajuda do que atrapalha. Eu digo, vou lá. Eu me lembro que uma das últimas cirurgias que eu estava participando, um cirurgião muito respeitado e conhecido na ocasião, depois que a gente terminou a cirurgia, eu me lembro de detalhes. Um paciente jovem que estava com câncer do terço médio do esôfago. Na época, a cirurgia era bem complicada. A gente deixava o paciente deitado, que a gente chama de decúbito lateral. A gente acessava o esôfago, fazendo uma abertura bem grande nas costelas do paciente. Então, a gente acessa o esôfago, tira todo o esôfago, fecha a ferida, deixa o indivíduo, então, de barriga para cima, faz uma incisão bem grande no abdômen, tira um pedaço de intestino, correspondente a mais ou menos o tamanho do esôfago. E a gente, então, reconstrói o trânsito gastrointestinal e fecha a ferida. Essa cirurgia, a gente demorou entre 7 e 8 horas, cirurgia extremamente complexa. Depois de terminar a cirurgia, o cirurgião me chamou do lado de Charles, eu sei que você está indo para uma fase diferente agora da sua vida. Daqui a pouquinho você vai para São Paulo para fazer internato, depois residência e tal. A gente percebe que você gosta de cirurgia, você tem jeito para coisa e tal, mas eu queria te dar um conselho. Se eu estivesse no teu lugar, eu reconsideraria o fato de fazer, por exemplo, cirurgia geral. Eu disse, mas por quê? Ele disse, basicamente por 2 motivos. Primeiro, a minha esposa vive reclamando minha ausência. Eu passei toda a vida sempre fora de casa, trabalhando muito. Eu não vi meus filhos crescerem. Engraçado, eu pensei que eu tivesse esquecido desse comentário, né? Mas o tempo passou. Então, chegou o momento para essa prova para residência médica. O que foi que eu pensei no primeiro momento? Vou fazer cirurgia geral, para depois fazer cirurgia plástica, gastro, cirurgia vascular. Fiz a primeira prova para residência, fui super bem porque eu queria as grandes escolas, né, isso, mas não foi o suficiente para ser aprovado na grande escola. Fui aprovado em outras escolas, disse, não, mas eu quero a grande escola. Aí no segundo ano eu vou estudar mais uma vez, estudei bastante, só que na época as coisas já melhoraram um pouquinho, porque como eu já era médico, eu consegui então dar alguns plantões, se levantava então recurso suficiente para viver de maneira mais digna. E todo o restante, sempre estudando. Tentei mais uma vez prova para residência, para cirurgia geral, infelizmente eu não fui aprovado.
E aí, gente, a coisa começou a pegar porque eu disse, Deus, eu vou ficar fazendo prova de residência indefinidamente? Aí eu me lembrei dessa conversa. Eu digo, quem sabe, então, eu não faço, então, prova de residência para cirurgia geral. Quem sabe oftalmologia? Nossa, mas o nosso contato com oftalmologia na graduação é muito superficial, muito rápido. Por fim, eu comecei a fazer um estágio em oftalmologia, tive o primeiro contato com a disciplina, comecei a gostar. E olha que interessante, estudei bastante esse ano, e eu fiz minha terceira tentativa para a prova de residência, agora em oftalmologia. Estudei bastante, eu fui bem em algumas grandes escolas, mas a pontuação necessária para ser aprovado de imediato foi na Universidade de Santo Amaro. Passei finalmente na residência. A formação médica, gente, é o seguinte, você faz pelo menos 6 anos de graduação, depois você tem que prestar uma prova para você fazer residência. Dependendo da especialidade, varia no mínimo 3 anos, até quem sabe 5, 6 anos, como por exemplo cirurgia plástica, até mesmo neurocirurgia. É um investimento muito alto. No caso da oftalmologia, a gente entra direto. Então são 3 anos de residência. Então eu fui lá para a Universidade de Santa Amaro, fiz meus 3 anos de residência em oftalmologia. Só que assim, o grande sonho de quem trabalha na área de oftalmologia também está associado a uma grande escola. As grandes escolas aqui em São Paulo, né? Tem a Universidade Federal de São Paulo, que é considerada a 8ª melhor faculdade de oftalmologia do mundo, muito boa. Tem a USP, do Hospital das Clínicas, tem a Santa Casa também, que é muito conhecida, e tem o Hospital de Campinas, a Universidade de Campinas, aqui perto em São Paulo. Né? Depois tem outras grandes universidades fora do Brasil, como a Universidade de Minas Gerais, a Universidade também do Rio Grande do Sul. Por fim, então, eu fui para a Universidade Federal de São Paulo, aí comecei a fazer toda a minha formação acadêmica, dei continuidade, na verdade. Eu fiz várias especializações lá no Censo. E, por fim, então, eu comecei a fazer um mestrado estrito sensu, porque tem o lado sensu e tem estrito sensu. A diferença, basicamente, é quando você faz uma pós-graduação voltada para a necessidade do mercado, ou quando você tem um perfil mais acadêmico, você quer ser um professor, quer ser um pesquisador. Então, eu optei por esse perfil. Só que o estudo estava tão bom que meu orientador disse o seguinte, Charles, vamos transformar então sua dissertação de mestrado numa tese de doutorado. Aí se for mais uns 4 anos estudando. Mas tem um detalhe importante que aconteceu nessa época. Eu conheci o segundo maior presente que Deus me deu. O primeiro, gente, é Jesus Cristo. E o segundo é minha esposa, querida esposa Érica. A gente se conheceu, nós namoramos, entre um ano e 3 meses, a gente ficou noivo e aí a gente se casou. Só que eu tinha sonhos. Eu queria ir para onde? Eu queria ir para fora, queria ficar um pouquinho fora do país, né? Então eu defendi meu doutorado na Universidade Federal de São Paulo. Na ocasião existia um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, que era estimulado pelo governo federal para você ir para fora do Brasil. Então eu fiz uma aplicação e por fim então eu fui aprovado, eu fui para o Bascom Palmer Eye Institute, que fica em Miami. Segundo a revista US News, é considerado nos últimos 10 anos a melhor faculdade ou a melhor serviço de oftalmologia dos Estados Unidos. Nós ficamos lá por 18 meses estudando córnea artificial. É um assunto bem complexo, mas bem interessante. Existe assim, infinidade de informações a respeito desse tema. Estudamos bastante sobre esse assunto. Terminamos nosso tempo lá e finalmente nós voltamos para o Brasil. Eu até tentei ficar um pouquinho mais lá, mas depois eu entendi que eu tinha que voltar, porque parentes por parte da casa da minha esposa precisavam de nossa assistência. Então a gente volta para o Brasil, eu retomo novamente minhas atividades de trabalho e de estudo, trabalhando num grande hospital vinculado ao ambiente acadêmico, não é isso? Resolvi, gente, a loucura de fazer o segundo pós-doutorado. Eu sempre gostei de estudar bastante, dando continuidade àquela linha de pesquisa de córnea artificial. Ficamos mais uns 4 anos, então, estudando córnea artificial. Aí o terceiro maior presente que Deus me deu na minha vida, meus 3 filhos. Me deu a Júlia, que atualmente está com 8 anos, o Pedro está com 7 e a Sofia com 4 aninhos. Olha, você que é casado que não tem filhos, tenha filhos. Se você tem um filho, tenha 2, tenha 3, mas um só é pouco. Tem que ter bastante filho, é isso. Filho é bom demais, é desafiador, tá? Mas filho é uma bênção. Por fim, tivemos os 3 filhos, eu defendi o meu segundo pós-doutorado. E aí, gente, eu comecei a pensar, nossa, tanto investimento em carreira acadêmica, será que a gente não deveria, a partir de agora, mudar um pouquinho o rumo da nosso exercício profissional? Minha esposa, minha mentora intelectual, ela disse, olha, acho que a gente precisa fazer alguns cursos de capacitação em outras áreas, principalmente o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo e negócios do reino.
E aí a gente começou a investir um pouco mais nessa área, né? Que legal. Legal. E como foi esse início dessa trajetória? Porque, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, Charles, Tá. nesse assunto que você está colocando, porque eu entendi uma coisa há muito pouco tempo atrás que faz toda a diferença para quem hoje quer entrar no mundo dos negócios. Primeiro, você precisa entender, saber como conta a sua história. Ok. Depois, como você conta a história do produto que você trabalha. E depois você precisa aprender a se vender. E passa por isso agora que você está falando, que tem a ver com desenvolvimento pessoal também. Tá? Se vender tem a ver com desenvolvimento pessoal. Então, se você tiver as 3 características, a chance é grande de você conseguir se destacar no mundo dos negócios. E como que esse desafio entrou na sua vida? Olha só, pessoal, em geral, um médico herdou da Segunda Guerra Mundial essa formação tradicional em que você é treinado para tratar a doença, realizar cirurgia, interpretar exames. Mas chega um momento do seu exercício profissional que você diz o seguinte, mas eu precisaria fazer alguma coisa a mais, além do tradicional. Porque esse exercício tradicional acaba não gerando os outros resultados, por exemplo, de realização pessoal, ou quem sabe até mesmo financeiros, para que você realize outros sonhos da sua própria vida. E esses questionamentos eles vão se acumulando ao longo do tempo, até que você diz o seguinte, o que eu posso fazer? E o pontapé inicial é exatamente você se conhecer um pouco mais. Quem é você? Conhecer a sua história. Quando fala quem é você, está se referindo a alguma coisa que você nunca vai deixar de ser ao longo de toda a sua vida. Isso está escrito em Gênesis 1:27. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Primeira coisa que eu sou, a minha identidade, eu sou filho. Agora, do ponto de vista de atividade profissional, eu estou médico. Eu vou estar médico por algum tempo mais, mas acho que é um momento que eu vou não mais exercer a medicina. Mas a condição de filho de Deus, eu vou continuar exercendo. Eu sou o esposo da Érica. A única coisa que vai nos separar é a morte. Eu sou o pai. A única coisa que vai deixar essa condição é a morte também. Então, todas as outras condições nós estamos, exceto a nossa essência, que a gente é filho de Deus. Então, interessante que essas informações a gente não tem durante a nossa formação tradicional. Então, a gente precisa de alguns cursos de capacitação à parte. Então, primeiro vem as inquietações. As perguntas, sem as respostas à altura, e de repente você diz, o que eu vou fazer? E é claro que preciso destacar que a minha esposa Érica, minha grande mentora intelectual, percebendo essa ansiedade, essa inquietação, ela disse o seguinte, eu acho que você precisa agora trilhar um outro caminho, se conhecer um pouco mais, um pouco melhor. Então nós fizemos algumas imersões, que foi muito boa, para exatamente entender quem é você, de onde que você vem, para onde você vai, qual a trajetória que você está fazendo, com ferramentas complementares a toda a nossa história de vida. E, paralelamente, durante esse período, a gente vai ter contato com muitas pessoas. E a gente vai entendendo que existem possibilidades de você, por exemplo, se reinventar do ponto de vista profissional. Deixar o exercício tradicional da medicina, ou você pode continuar fazendo, mas não apenas oferecendo a sua mão de obra qualificada, mas agora você sendo dono do seu próprio negócio. É desafiador para a gente médico porque, mais uma vez, nós não somos orientados, nem treinados, nem educados para acreditar que isso é possível. Existem alguns colegas que naturalmente se enveredam pelo caminho do empreendedorismo, trilham algumas dificuldades, conseguem superar. Outros geralmente recuam porque não planejaram de maneira correta essa caminhada. Só que o mais importante, eu sempre falo, viu, Guto? Quando a gente pensa em empreendedorismo, o pontapé inicial é você decidir começar. E geralmente o pontapé inicial é algum impacto muito forte do ponto de vista emocional. Você diz, eu estou insatisfeito do jeito que as coisas estão. Eu preciso melhorar. É o pontapé inicial. O segundo desafio é você não desistir, porque, gente, ao longo do processo, alguma coisa vai dar de errado. E chega um momento que você fica tão borocochô, jururu, que você diz, acho que não vai dar para continuar em frente, porque são tantos desafios. Quando a gente pensa, por exemplo, na realidade de legislação trabalhista, a loucura tributária que é o nosso sistema e os desafios que a gente tem de contratar funcionários, fornecedores,
Hoje em dia a gente vive num mundo totalmente digital, você precisa mergulhar nesse mundo para tentar entender os vários papéis dentro do marketing digital. São vários desafios, mas o importante é você não desistir. E o terceiro desafio é o seguinte, quando você passar então por essas turbulências e dificuldades, as coisas vão melhorar. Mas aí você não ficar na sua zona de conforto e não se acomodar. Porque se por acaso isso acontecer, existe um risco muito grande então, e você cair à deriva e o seu negócio não sobreviver. Pontapé inicial, então, comece. Segundo, não desista porque vai ter muitas dificuldades, muitos problemas, você não deve desistir. E segundo, não se acomodar quando as coisas estiverem bem. Legal. E sabe qual que é a grande sacada disso? O médico, ele é educado a trabalhar e estudar muito, Exato. né? E pensar pouco no desenvolvimento pessoal. Exato. Né? Então, você também teve essa educação voltada para isso. E quando você mudou isso, o que mudou isso na sua vida? Gente, sabe a sensação que você tem? Imagina quando você vai para um cinema, que as cortinas estão fechadas. Estou falando de uma moda antiga, as cortinas estão fechadas, e de repente a cortina se abre e vem à tona tudo que estava, entre aspas, escondido, o que estava oculto. É um mundo que se depara, que se abre diante de você, que você diz assim, eu nunca imaginei que tal coisa existisse e que a partir dela existem várias possibilidades. Você consegue crescer do ponto de vista profissional, você consegue prestar um melhor serviço para a sua clientela, você consegue ajudar outros colegas que estão nessa mesma inquietude e satisfação, que estão pesquisando possibilidades de mudar a sua própria história. Quando você, então, decide trilhar esse caminho, são várias as possibilidades que se abrem diante de você, muitas portas, muitas cortinas, e um mundo a ser explorado, que até então era simplesmente desconhecido para você, sentir noção. Daí o desafio nosso de lidar com tantas dificuldades. Mais uma vez, não desista, não se acomode quando estiver tudo bem e dê o pontapé inicial, porque vale a pena. A grande sacada disso que é assim, o desenvolvimento pessoal te traz uma visão do outro, não sua. Não sua. Né? Então isso faz com que você comece a olhar por outro ângulo. Exato. Porque o médico ele se fecha tanto no mundo dele, para ele poder conseguir entender tudo que ele precisa estudar, tudo que ele precisa se desenvolver como pessoa, como profissional, que o pessoal fica de lado. E aí, nesse momento que você começou a desenvolver isso, como é que foi a sua trajetória? Você começa a se conhecer um pouco melhor, em termos de comportamento, em termos de temperamento, de caráter, em termos de personalidade. Você também consegue ser um pouco mais... Você consegue entender um pouco melhor o comportamento do outro. Por que o outro fez tal coisa, por que a reação dele foi daquele jeito. E esse conhecimento de si próprio e do outro faz com que você tenha mais ferramentas para que o seu próprio negócio consiga, por exemplo, mostrar um serviço ou mesmo um produto que resolva o problema de alguém. Até então, sem esse conhecimento próprio de si, e sem o conhecimento da dor, da necessidade, ou do jeito de ser, de pensar e se comportar do outro, você não tinha noção nem como interferir na situação. Porque é um mundo oculto, totalmente alheio à sua realidade. Uma vez você, então, trazendo à tona a sua história, tudo que aconteceu com você ao longo do tempo, você melhorando a sua percepção de si próprio, e você, consequentemente, se conecta um pouco melhor com o outro. Você começa a entender, então, um pouco melhor o outro. E com isso, você consegue identificar melhor as dores. E aí você vai oferecer um serviço para ele, ou um produto para resolver uma dor ou um problema dele. E assim a gente consegue exercer a medicina com maestria, com identificação, com reciprocidade. Conexão é fundamental. Eu acho que vocês já se depararam com aquela situação. Poxa vida, eu passei em consulta com um colega médico, a consulta foi muito rápida, ele nem olhou no meu rosto. Gente, a realidade do médico não é fácil. Em geral, a grande maioria dos colegas são obrigados a se submeter a uma condição que eles precisam obedecer um tempo muito limitado de tempo para fazer uma consulta muito rápida. E às vezes não tem tempo hábil para ele sentar e desenvolver relacionamento com você. Sentar, conversar, bater papo, colher a historinha que a gente chama de anamnese, em seguida fazer um exame físico, na oftalmologia faz um exame oftalmológico propriamente dito, e a gente em seguida vai pedir os exames complementares se for o caso.
E com isso a gente formula o que a gente chama de hipótese diagnóstica. Em seguida, então, a gente vai instituir o tratamento. Isso demora tempo, mas a realidade do exercício do médico, em geral, com raras exceções, não permite que o médico então tenha esse tempo hábil. Aí eu disse o seguinte, já que eu não posso, então, executar uma medicina com um pouquinho mais de qualidade, com um pouco mais de tempo, sentando e ouvindo sem pressa o meu paciente, eu preciso, então, sair desse ambiente. Esse ambiente já não é mais favorável, pelo menos nesse contexto, uma vez que eu, passando por esse processo de autoconhecimento e conhecendo um pouquinho o outro, eu preciso prestar um pouquinho mais de atenção, dedicar mais tempo para o meu paciente. Já que esse contexto não é possível, eu preciso mudar. Uma sugestão para mudar: empreendedorismo, negócios com retidão e com justiça. É muito legal, pessoal. É desafiador, mas é legal. Top. Top demais. Agora eu queria levar a nossa conversa já partindo para essa linha que nós estamos trabalhando. Tá. Eu ia perguntar para você agora sobre a sua especialidade, mas nós vamos deixar por último. Vamos deixar por último. Vamos deixar por último para a gente poder falar um pouquinho disso. Vamos contar para a audiência um pouquinho sobre o que o Dr. Charles está fazendo aqui em Sorocaba, como que a gente se conheceu e como é que foi a nossa história em um final de semana, enquanto isso mudou ambas as vidas e ambas as coisas que a gente acabou descobrindo, né? Gente, você sabe que eu falei previamente que a minha esposa Erika é minha mentora intelectual, então ela fica conectada com o que está acontecendo, quais são as tendências do mundo digital. Então ela teve informação que estava tendo imersão em marketing digital na Alphaville, conduzida pelo Thiago Fonseca. De imediato ela disse para mim, olha, se inscreve nessa atividade, vai participar, que você vai ter muita conexão, relacionamento, você vai aprender também muita coisa. E fui lá. Aí chegou então, o primeiro dia foi um final de semana, acho que foi sexta, sábado e domingo. Acho que foi, não sei se foi final de maio, início de junho, alguma coisa do tipo. Não faz tanto tempo não. Então a gente se senta, né? Automaticamente o Guto sentou do meu lado, sentou outra pessoa do nosso lado, e aí, durante o processo, a gente vai se cumprimentando automaticamente. Tem uma palavrinha que a gente fala de feeling, né, pessoal? Feeling é de origem inglesa, que significa, sei lá, sentimento, contato. Então a gente olha para o outro e a gente vai com a cara do outro. Em português, mas lá a gente chama de empatia. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Guto. A gente se sentou um do ladinho do outro e durante as atividades você tem que interagir com o outro. Pergunta para o outro quem ele é, qual o nome dele, o que é que ele faz, o que ele busca aqui, quais são os projetos dele. E à medida que você vai interagindo, você vai conversando, olho no olho, você vai se identificando com o outro. Vai rolando empatia natural. Teve uma coisa muito interessante, muitas coisas que aconteceram, né? O Guto é um expert em muitas coisas, entre elas também muito marketing digital. O Guto me deu dicas super legais sobre vendas. Então, engraçado, pessoal, até então, a palavra vendas, no meu ouvido, nos falava bem. A gente mas como um médico falar sobre vendas? Desde que você seja legal, do ponto de vista legal, do ponto de vista ético, coerente, deve falar da palavra vendas. Seja legal, seja ético, seja coerente. Fala de vendas com critério. E o Guto, Charles, o que é que você faz? Tal, eu sou médico. Olha, Charles, aí no primeiro dia, eu acho que primeiro ou segundo dia, acho que primeiro dia, eu não estava vestido como vocês estão me vendo agora. Eu estava de jeans, de tênis, e o Guto falou alguma coisa do tipo, Charles, cara, do jeito que você tá, eu não passaria consulta de jeito nenhum com você. Eu disse, meu Deus do céu, mas por que, Guto? Meu, você precisa estar vestido à altura do seu exercício profissional. Existe uma tradição com relação a uma certa expectativa, ao comportamento de um médico, à linguagem do médico, coisa do tipo. Gente, esse negócio mexeu tanto comigo. Dá uma olhada para como ele está vestido hoje, né? Extremamente elegante. Isso, olha só, aí é engraçado porque no mesmo dia eu cheguei em casa, eu conversei com a Érica, eu conheci uma pessoa super legal lá, bastante experiente, que tem conexão com muita gente aí do marketing digital, tem bastante experiência nesse setor de comercial e venda, mas ele me chamou a atenção, o quê? Ele disse o seguinte, olha, se eu fosse paciente, eu nem ia passar em consulta contigo, porque você não está vestido à altura. Olha só, pessoal, não é questão de vaidade, tá bom? É questão de você corresponder a uma certa expectativa em função do produto que você oferece, do serviço que você oferece. Existe uma expectativa com relação à vestimenta do médico, por exemplo. Cabelinho cortado, a barba feita,
uma roupinha adequada, harmoniosa. Aí no dia seguinte, foi o que aconteceu? Eu fui à altura. Eu só não cortei o cabelo, fiz a barba, eu vesti uma roupa à altura. Aí o Guto disse pra mim, agora sim eu passo em consulta com você. Pessoal, deixa eu só complementar o que o Charles está falando, porque é extremamente importante vocês entenderem. Tá? As pessoas compram primeiro você, depois do seu produto. Foi isso que eu disse para ele. Isso. E aí, quando eu disse isso para ele, virou a chave dele. Eu sou responsável pela foto que está lá na capa do Instagram dele. Isso. E nós também mudamos um codinome lá. Isso. Explica por que a gente mudou o codinome. Pessoal, essa minha jornada de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, entre empreendedorismo e negócio, com critério, com ética, voltado para a área de saúde, começou há mais ou menos 2 anos atrás. E eu comecei então a frequentar ambientes que têm uma linguagem peculiar. E dentro desse ambiente é muito comum falar algumas palavras. Mas teve uma em especial com a qual me identifiquei. Engraçado, a gente vai incorporando meio que o significado dessa palavra. É a palavra top. Sabe o que é interessante, Guto? Outro dia eu estava em casa, aí minha filha mais nova, de 4 anos de idade, olhou para mim e disse, papai, você tá top hoje, você acredita? E desde então, o top é como se fosse assim, uma exclamação de que aquilo que você está fazendo está legal, que você está vestindo está legal, suas intenções são legais. É uma forma de você valorizar ou ratificar um pensamento, um sentimento, uma atitude. Tanto é que o Guto então colocou lá no meu codinome, né? Dr. Charles Costa, oftalmologia top. Tá lá. E desde então não tirei e vai fazer parte da nossa história. Ficou como Dr. Top. Dr. Top. Vocês também são top demais. Gente, é muito bom conversar com pessoas inteligentes, com pessoas que estão buscando também o mesmo caminho que a gente. É por isso que a gente acabou se conectando, né? Porque a gente está no mesmo caminho, está buscando o mesmo aprendizado, buscando se desenvolver como pessoa, não só como profissional. É importante a gente falar isso, Charles, e muitas vezes as pessoas confundem o pessoal com o profissional. A gente precisa se desenvolver como pessoal, como profissional e como alma também. Né? A gente precisa desenvolver o corpo, a alma e o espírito. Correto. Quando a gente consegue fazer essa tríade, é o maior sucesso que qualquer pessoa pode ter. Então, já caminhando para o nosso final aqui, que a conversa está boa demais, mas a gente tem um tempo aqui. E, Charles, conta para mim um pouquinho, hoje, tá? Hoje você é um cara extremamente renomado e já fez, eu quero que você conte o número aí, a quantidade de cirurgias refrativas que você já fez. Então, é muito legal que você conte para a gente agora um pouquinho sobre quais são as suas especialidades, tá? E além de você contar quais são as suas especialidades, conta pra gente também aonde você está atendendo, como é que as pessoas te acham. Joia. Perfeito, excelente. Olha só, pessoal, deixa eu tentar explicar para vocês. O olho é uma bolinha, tá bom? A luz ela é considerada onda eletromagnética porque ela é gerada por uma fonte natural, por exemplo, sol, lua, estrelas, astros, ou uma luz artificial como essa. Então a luz ela vai se propagando no ambiente, ela bate no objeto, ela reflete no olho, ela vai para onde? Para o cérebro. Em última instância, quem enxerga é o cérebro. Agora o cérebro ele precisa decodificar essa informação que chegou até ele. A luz dentro do olho, lá na retina, se transforma em eletricidade. E através do nervo do olho, a luz vai para o cérebro e se dá o fenômeno complexo da visão. Então, para a gente enxergar todo esse caminho, precisa estar totalmente livre e desimpedido. Existem várias doenças no olho que podem impedir esse caminho natural. Dentre as muitas doenças, eu refiro basicamente em algumas que fazem parte da estrutura da parte da frente do olho. Toda a minha formação foi basicamente em córnea e superfície ocular. E, paralelamente, eu fiz muito cirurgia refrativa e cirurgia de catarata. Então, córnea e superfície ocular são doenças mais complexas que querem uma cirurgia mais intervencionista. A cirurgia refrativa consiste em a gente resolver problemas de grau da vista do paciente. E a gente basicamente resolve isso de 2 formas. Ou a gente aplica laser na córnea, então a gente remodela a curvatura da córnea, diminui a espessura da córnea e com isso a gente corrige o grau, facilitando a chegada da luz lá no fundo do olho, lá no fundo do olho e por final no cérebro. O que acontece? O que eu percebo em termos práticos? Todo
mundo que já usou óculos por um tempo, ou lente de contato, diz o seguinte: olha, se eu pudesse, eu ficaria livre dos usos da lente de contato. E quais são as queixas? Charles, olha só, praticar esporte com óculos não é legal. Praticar esporte de contato, esportes aquáticos, esportes radicais, ir para academia não dá. E às vezes quando a gente também usa lente de contato, com o passar do tempo, a lente de contato vai deixando o olho vermelho e o olho seco. Então chega um momento que o paciente diz: eu gostaria de ficar livre dos óculos ou das lentes de contato. É o que eu mais faço. Praticar aplica laser na córnea. Gente, eu já realizei mais de 20.000 cirurgias refrativas. Sabe o que é ruim dessa história? Repete o número de novo. 20.000 cirurgias refrativas. Nossa. Guto, o ruim dessa história é porque eu tô revelando diretamente que eu tô ficando velho. Não, troca o velho pelo experiente. Eu tô ficando experiente, é isso mesmo. Diminui a possibilidade de erro. Diminui a possibilidade de erro. E é assim, pessoal, apesar de complexo, a cirurgia é um procedimento rápido, seguro, eficaz, bem feito sem pressa, demora aproximadamente de 10 a 15 minutos por olho. Em geral, a aplicação do laser a gente resolve 90% dos casos. Existe um número muito pequeno de situações que o laser por si só não resolve o problema do grau. A gente tem que implantar uma lente dentro do olho. São situações em que o paciente tem muito grau, por exemplo, 15 graus de miopia, que não dá para aplicar laser na córnea. Então, nessas condições, a gente implanta uma lente dentro do olho para resolver o problema do grau. Mas 90% dos casos, a gente resolve o problema aplicando laser na córnea. Procedimento complexo, mas rápido, seguro, eficaz, 10, 15 minutinhos por olho, a gente opera os dois olhos ao mesmo tempo. O paciente realiza a cirurgia em ambiente totalmente seguro e estéril, ambiente hospitalar. A gente pinga a gotinha de colírio, você sente tocar nos olhos, mas não sente dor, porque o olho vai estar anestesiado e você vai estar acordado. Isso é uma aflição que alguns pacientes têm. Eu digo: não se preocupa, a gente vai conversando com você no intraoperatório. Doutor, posso tomar um remédio para ficar mais calmo? Pode, mas nada muito excessivo, porque eu preciso pedir para você ficar olhando na luzinha verde piscante ou vermelha, para a gente centralizar a aplicação do laser. Terminou a cirurgia, a gente coloca um protetor diafrênico, você vai para casa, vai pingar antibiótico, corticóide, colírio lubrificante, vai descansar um pouquinho. No final do dia, no dia seguinte, você passa em consulta oftalmológica. Isso é o que a gente mais faz. As pessoas acima de 60 anos de idade vai ter um problema chamado catarata. Então, dentro do olho, nós temos uma lente chamada cristalina. Ela recebe esse nome porque é totalmente transparente, formado basicamente de água, eletrólitos e proteínas. Guto, com o passar do tempo, as ruguinhas vão aparecendo, o cabelinho vai ficando branco, o cristalino vai perdendo a transparência e vai ficando opaco. Isso é a catarata. E pessoal, não tem outro tratamento para catarata a não ser cirurgia. Não tem colírio, não tem remédio por boca, nada. É uma cirurgia um pouquinho mais complexa. A cirurgia refrativa a gente aplica laser por fora do olho. Na cirurgia de catarata a gente precisa entrar dentro do olho, remover o cristalino que está cataratoso e implantar uma lente artificial. A gente faz incisões menores do que 2 milímetros. Você pode fazer de maneira tradicional, com uma lâmina bem especial, pode fazer essa cirurgia também com laser. A gente então remove toda a catarata e implanta uma lente. Qual a vantagem hoje dessa cirurgia? Além da gente resolver o problema da catarata, que você não vai ter mais, com o implante da lente a gente tem uma chance grande de reduzir uma grande quantidade de grau das vistas dos pacientes. E tem inclusive alguns pacientes que podem fazer uso muito esporádico e discreto do óculos após a cirurgia. E pasmem, pessoal, a cirurgia mais realizada no mundo todo, não só na oftalmologia, mas em toda a medicina, é a cirurgia de catarata. E por quê? Porque a população está envelhecendo. À medida que a população vai envelhecendo, o cristalino perde a transparência, fica opaco. Então, dentro da oftalmologia, o que é que eu mais faço? Cirurgia superficial ocular da córnea, principalmente cirurgia refrativa, mais de 20.000 cirurgias, que consistem em a gente aplicar laser na córnea para deixar de usar óculos, implante de lente dentro do olho para resolver o problema de catarata. Charles, existe algo que as pessoas podem fazer ao longo da vida que pode prevenir um pouco dessa catarata? A rigor não tem nada a rigor que você possa fazer. O importante, Guto, isso é fundamental, eu sempre falo também nas minhas lives, a saúde não só da visão do corpo como um todo, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde física, sempre começa com a prevenção. Mesmo você nada sentindo, tem que passar pelo menos uma vez no ano em consulta oftalmológica para você fazer sua exame de rotina.
Existem algumas doenças que a gente chama de silenciosas no olho. Uma mais comum é o glaucoma. O glaucoma é uma doença que caracteriza, em geral, por um aumento da pressão das vistas que vai matando o nervo do olho. O problema é que o indivíduo não sente nada. Ele vai perdendo o campo visual da periferia em direção ao centro. Quando ele tem essa percepção, a doença já está no estadio avançado. E aí a gente não consegue mais recuperar o que ele perdeu. A gente vai trabalhar para preservar o que restou daqui para frente. Como é que a gente faz para evitar? A rigor, você tem que passar em consulta. Existem discussões a respeito de algumas medicações que a gente pode utilizar, que, por exemplo, demora um pouquinho mais a oxidação do cristalino, favorecendo um tardiamento da catarata, mas existe muita discussão ainda a respeito. Prática de esporte. Em resumo, na verdade, a alimentação normal, uma alimentação balanceada, você praticar esporte, você dormir bem, você ter uma vida saudável, é bom não só para o olho, é bom para o corpo como um todo. Mas especificamente sobre essa questão da catarata, não tem nada que a gente faça para evitar a progressão da doença, até hoje o conhecimento atual. O que a gente então tem que fazer? Passar em consulta oftalmológica, pelo menos uma vez por ano, mesmo você nada sentindo, passa no seu médico oftalmologista. Tem um detalhe, existem outros profissionais da área de saúde que estão tentando tratar problemas de olho. No território nacional, um único médico ou um único profissional da saúde habilitado a tratar os problemas de olho é um médico oftalmologista. Não tem outro profissional da área de saúde em território nacional treinado, apto e habilitado para tratar das doenças do olho. Legal, show de bola. Charles, são bastante especialidades aí. Bastante. E quem quiser realmente cuidar dessa doença do olho, encontra o Charles aonde? Olha só, pessoal, vocês podem me encontrar fisicamente na Praça Oswaldo Cruz. Quem conhece São Paulo, bem fácil. Do lado do Shopping Pátio Paulista, tem uma pracinha chamada Praça Oswaldo Cruz. Lá tem o edifício Paraíso, número 47, conjunto 25, 26. Eu estou lá todas as terças, quartas e quintas-feiras à tarde e à noite toda para atender você. Você pode ligar também no número 11 99795 2025, conversar com a nossa secretária e gestora. E você também pode me encontrar no meu site, drcharlescosta.com.br. E a gente também está aí bem ativo nas redes sociais. Guto, estou me chamando Doutor Blogueirinho, você acredita? Mas é bom, é porque leva muita informação para as pessoas. Deixa seu Instagram e o seu Facebook. Isso, drcharlescosta.com.br. Esse é o meu site na internet, tá bom? drcharlescosta.com.br, você pode me encontrar no Instagram. E o Face é a mesma coisa. O Instagram é Dr. Charles Costa. Dr. Charles Costa, desculpa, Dr. Charles Costa. Dr. Charles Costa. E lá tem bastante informação, o pessoal consegue entender melhor e consegue ter uma clareza de todos os trabalhos que você desenvolve lá. Gente, nós estamos realmente bastante ativos na internet. Nós entendemos depois da pandemia, a revolução digital ela veio para ajudar a gente divulgar informação com qualidade. Eu acho que o desafio hoje em dia, Guto, é exatamente você conseguir filtrar o que é bom do que não é. Existe muita informação sem qualificação, sem embasamento científico. A gente já faz o contrário, a gente tenta filtrar o máximo de informação com qualidade, com embasamento científico, para que você seja bem orientado. Então nós estamos muito ativos, todas as quartas-feiras nós temos uma live, das 20 às 20h30 no nosso Instagram, sempre abordando algum assunto importante que envolva a saúde ocular. A gente traz um convidado de fora, um formador de opinião, e também a gente traz assuntos, por exemplo, que não tem relação direta com o olho. Então setembro é um mês de conscientização contra o suicídio, que eu acho que é um tema muito importante, sobre o qual a gente também deve se debruçar. Tem morrido muitas pessoas, mais do que, por exemplo, guerra ou catástrofes naturais. E às vezes a gente esquece dessa estatística triste. Então a gente traz um profissional da área de saúde para tratar dessas questões. Visita a gente lá, não perde não, tá bom? Aproveita e chama um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, convida todo mundo. Qualquer hora nós vamos fazer uma venda sobre lives, vamos falar de vendas para médicos. Eles aprenderem a se vender. Vamos sim, com certeza. O Charles já está no caminho, já está aprendendo a se vender, já está ali na frente. E eu acho importante isso, Charles, sabe por quê? O médico acha que ele não tem que se vender. Entendeu? Entendi. E na verdade ele precisa se vender, ele precisa se posicionar e se vender. Isso. São dois fatores que são primordiais, que você já aprendeu isso, que são primordiais: o posicionamento e técnica de vendas. Fundamental, gente.
O Guto está falando isso, eu conheço você, clássico colega médico, e da área de saúde, odontólogo, fisioterapeuta, sempre baseado em critérios legais e éticos. Respeitando esses limites, você precisa se posicionar e você precisa se vender, não tenha dúvida. As pessoas compram primeiro você, depois o seu produto. É isso mesmo. Então é por aí. Gente, eu queria agradecer ao Charles por ter vindo com a gente aqui nesse podcast. Esse podcast é sempre muito informativo e ele tem a intenção de levar muito conhecimento para as pessoas, para que as pessoas possam ter essa clareza. Muitas vezes as pessoas, eu não vou operar meu olho, fica lá convivendo com aquele negócio que é complicado. E não, eu mesmo já falei para você, preciso ir lá conversar com você. Vamos lá. Porque, na verdade, nós temos uma dificuldade muito grande, a falta de informação correta. Eu acho que essa é a grande sacada. A internet hoje está cheia de informações, inclusive que não são informações relevantes, né? Tem muitas informações superficiais. Então, quando você traz uma autoridade com mais de 20 mil cirurgias executadas no currículo, significa que existe uma autoridade, existe um legado. Né? Então, parabéns mais uma vez. Obrigado por você ter vindo. É um prazer ter recebido você aqui. E nós estamos ficando por aqui, pessoal, com mais um TKCast oficial. E até a próxima. Um grande abraço. Obrigado, Guto, Paulinha, time. Beijo. Tchau, junto. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.